que foi a PGR dar seguimento à ação do Gilmar Mendes contra o senador Alessandro Vieira, por causa de um voto dado numa comissão parlamentar de inquérito, a CPI do crime organizado. O senador Alessandro Vieira, ele votou propondo o indiciamento do ministro Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli e do próprio PGR, Paulo Gonet, amigo íntimo e ex-sócio do Gilmar, e no caso do Gilmar, por crime de responsabilidade, o que resultaria, se fosse aprovado, se o processo tramitasse, numa exoneração, numa perda do cargo, né? Na esfera privada, a gente sabe que todo mundo está sujeito à demissão, e, no entanto, na esfera pública parece cada vez mais difícil demitir, exonerar pessoas que têm muito poder. E eu fui ler a decisão e, em determinado momento da minha análise, eu estava mostrando que o PGR ele considerou que houve um abuso de autoridade, comprando ali a narrativa do Gilmar Mendes, comprando aqui no sentido figurado, de endossar, né? E, no entanto, ele foi olhar no direito penal e não encontrou um dispositivo que enquadrasse abuso de autoridade por causa de um senador dando voto numa CPI na dependência do Senado, que é na sala ali oficial, né, onde ele está exercendo a sua atribuição parlamentar. Aí ele foi olhar o direito eleitoral. Não, mas o abuso tem várias áreas do direito. Então, no direito eleitoral, tem uma possibilidade aqui de abuso de poder e tal, que é um dispositivo super genérico, que também não tem nada a ver com o caso específico. E aí ele encaminhou para a Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe, estado pelo qual o Alessandro foi eleito, para avaliar se houve um abuso de poder, portanto, na esfera eleitoral, que possa resultar na inelegibilidade do senador Alessandro Vieira. Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas mais poderosas do Brasil, elas estão impedindo todos os caminhos possíveis de investigação a seu respeito. Qual é a sua avaliação? Não, eu acho uma decisão grotesca, né? Você querer perseguir o senador Alessandro Vieira. Como você colocou, é um senador... Não interessa qual tenha sido o voto. Vamos supor que o Alessandro Vieira estivesse mentindo ou que ele estivesse equivocado ou estivesse sendo leviano ao acusar o Gilmar Mendes. Mesmo na hipótese em que ele estivesse mais errado, em que ele fosse mais leviano, em que ele fosse mais irresponsável, não há crime num voto de senador da República em nenhuma hipótese, a não ser que ele esteja recebendo propina por aquele voto, né? Ele esteja vendendo... Tirando isso, uma manifestação de que quero indiciar X, não quero indiciar numa CPI, é dever do parlamentar se posicionar e não interessa qual que é o posicionamento dele, ele não pode ser responsabilizado por isso. Não existe nem esse encaminhamento feito pelo Gilmar, nem esse outro encaminhamento feito pelo Paulo Gonet, que é mais bizarro ainda, que é como você colocou. Só um elemento para quem não sabe, o Alessandro Vieira era o relator da CPI do crime organizado, então o voto dele faz parte do relatório dele. Esse relatório foi votado pelos pares, que são os senadores, que a gente pode concordar, pode discordar, pode apontar que há um interesse político, há um interesse de blindagem, mas são as pessoas responsáveis por julgar aquele relatório. Se vai aprovar, se vai rejeitar. O relatório acabou rejeitado, pronto, foi rejeitado dentro daquela casa. É isso, sim. E a nossa própria Constituição fala, assim, esse é um artigo tão repetido, mas que não vale mais de nada, né? De que os parlamentares não podem ser responsabilizados nem civil nem criminalmente por quaisquer das suas palavras, opiniões ou votos, né? Então, nas palavras, o Supremo já tinha relativizado, né, dizendo que não, só as palavras no exercício do cargo, e aí entrou a discussão. Mas quando eu tô falando, por exemplo, eu tô aqui, eu tô no exercício do meu cargo? Ou só quando eu tô na tribuna? Não, você tá fantasiado de deputado, portanto, tu tá de deputado. Portanto, eu tô no exercício. Tô fazendo cosplay de deputado, Perfeito. então eu estou no exercício. É Então, assim que eu vejo. tem Quando essa... tu vem de Kim Kataguiri, tem camisa de anime. Aí eu venho na física. Entendi. É a vestimenta que determina. Se tá de gravata... Aqui, ó, se tá escrito aqui, se tem um negocinho aqui na barra da camisa, é porque é oficial, tô brincando. Na manga também, popularmente conhecida. Isso, na manga. Eu não sei o que faz um cara, de fato, tá no exercício do seu cargo. Não, por exemplo, ó, eu defenderia aqui... primeiro, eu acho que não tem que ter... Se tá escrito que é deputado, e quaisquer... Aliás, a redação de 88 era que não tinha o quaisquer. Era palavras, opiniões e votos. Aí o Supremo decidiu relativizar. Aí o Congresso colocou quaisquer. O Supremo relativiza mesmo assim. Não, quaisquer é quaisquer. Assim, não interessa qual
Mas enfim, ele relativiza. Mas eu vou só pra Aham. te responder. Pra mim tá o seguinte, tá assim, deputado, quaisquer. Palavra, opinião e voto. Bom, eu dormindo, deixo de ser deputado? Não. Eu acordando, eu de chinelo, eu de pijama, eu de cueca, eu tomando banho, deixo de exercer o meu cargo? Deixo de estar ocupando aquele cargo temporariamente? Não. Então, pra mim, em qualquer ocasião, em qualquer lugar, eu não posso ser responsabilizado. Posso ser responsabilizado no Conselho de Ética, posso ser cassado, né? Mas eu não posso ser preso, né? Por uma palavra, por uma opinião, por voto. Se eu mandar você se lascar agora, eu não posso ser preso, né? Mas a interpretação do Supremo é outra. Não, no exercício da função, não sei o quê. Aí, a minha defesa aqui, se eu fosse, né, sei lá, pode ser que alguém me processe por alguma coisa que eu diga aqui agora. E aí, a minha defesa vai ser o seguinte: não, eu tava no exercício da função. Por quê? Porque. Eu preciso parar de olhar o chat. Eu tava no exercício da função. Por quê? Porque eu fui chamado pra falar sobre coisas atinentes ao meu cargo. Eu fui chamado pra falar de eleição, que é uma atividade partidária, política, que também faz parte do cargo de deputado, né? Eu falei sobre coisas políticas. Então, a minha defesa no Supremo, quando você for ver, quando eu for processado por alguma coisa que eu disse aqui, vai ser essa. Mas eu nem sei por onde... porque é um abuso, né? Sim. Do Gilmar e do Gonê contra o Alessandro Vieira. Não existe isso, sim. Já tinha sido relativizado palavra. Voto, eu nunca vi. Essa foi a primeira vez que eu porque vi nesse alguém ser caso responsabilizado por um tem... voto. Pois é o voto, e é na dependência, não é fora, não é dando entrevista, e ainda é uma proposta, quer dizer, que foi rejeitada ainda, quer dizer, é para matar na raiz qualquer possibilidade de que eles sejam contestados ou eventualmente alvos de um processo. Eu acho muito grave o episódio que ainda continua acontecendo. Sobre o Supremo, eu falaria duas coisas. Primeiro, esperança que a gente tem é a renovação do Senado, né? E a minha preocupação é o seguinte: eu acredito que a população vai eleger um Senado cujos candidatos ao Senado sejam muito duros na pauta suprema, no discurso. O meu medo é que esse no discurso, no exercício do mandato, não se concretize. Então eu acho que nós, enquanto eleitores, precisamos ter muito cuidado, sermos muito criteriosos e a gente analisar se a história daquele candidato ao Senado e aquela coragem que está na boca do candidato ao Senado é coerente com a sua trajetória, né? Eu tenho essa preocupação, mas eu acho que a esperança que nós temos de responsabilizar o ministro Supremo é a renovação do Senado. E acho também outras duas coisas decorrentes dessa primeira coisa. Que se tiver essa mudança de configuração do Senado, o Supremo já vai dar uma baixada de bola. Mas se não baixar a bola, se tiver o impeachment de um, os outros na hora... Opa! É assim, é educativo. Mas, o segundo ponto dos primeiros dois pontos que eu puxei antes desses dois subpontos, né? Então, puxei o ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 2, agora puxar o ponto 2. Isso não soluciona os problemas do abuso supremo. O impeachment de um ministro do Supremo, apesar de eu defender, não é solução estrutural para abuso de poder do Supremo. Por quê? O problema de abuso do poder do Supremo não é só ter um ou outro ministro que sai da casinha. O problema é que o próprio Supremo, dentro da casinha, tem muito poder. A Constituição já delega muito poder ao Supremo. A começar pela quantidade de temas que a Constituição trata. Então, não existe... E eu recebi outro dia uma comissão de deputados europeus. Falei pra eles o seguinte: tava votando escala 6x1. E aí, falando escala 6x1, não sei o quê. Aí eles... mas aí o governo tem maioria, né? 50% mais um, vai tudo tranquilo. Eu falei, sim, o governo tem maioria, mas não é 50% mais um. Mas por que não é 50% mais um? Porque é pra mudar a Constituição. Mas vocês não estão mudando lei trabalhista? Eu falei, sim. Então por que vocês precisam mudar a Constituição? Porque nossa lei trabalhista tá na Constituição. Quer saber outra coisa? Reforma da Previdência, Constituição. Tributária, Constituição. Ele falou, não é possível que vocês... Sim, é possível que tem tudo isso na Constituição, né? Em 2019, na primeira missão que eu fiz, que foi ao Japão, eu perguntei por curiosidade para um deputado japonês quantas vezes eles tinham mudado a Constituição deles, né? Aí ele falou para mim, nenhuma. Eu falei, não. Como assim?
Não, nenhuma, ué. Os nossos princípios básicos estão lá, tudo o resto a gente mudou por lei, né? Agora, né, a fundação ali, o fundamento, os pilares da nossa civilização estão lá. A gente nunca mudou nenhum pilar. Uma primeira discussão que a gente está pré-começando a ter é sobre ter o direito a ter forças armadas em vez de forças de autodefesa, que foi uma imposição dos Estados Unidos ao fim da Segunda Guerra. Mas tirando isso, que é uma coisa importante o suficiente, e olha como é importante para estar na Constituição, a gente nunca precisou mudar. E aí ele perguntou, ele rebateu, né? E vocês? Eu falei, meu amigo, toda semana a gente muda a Constituição, né? Então, por que eu cheguei nesse ponto? Porque tem muita coisa na Constituição e o Supremo exerce controle de constitucionalidade. Tudo que está na Constituição está sujeito ao controle de constitucionalidade, à interpretação de controle de constitucionalidade, e na mesma Constituição tem lá direitos que são conflitantes entre si. E aí, o Supremo decide qual que é o direito que ele vai dar mais peso numa decisão, que ele vai dar mais peso em outra. Quanto mais direitos você tem lá, mais você dá poder para o Supremo decidir qual que é a balança dele. Porque se a sociedade, no pacto social, que é a Constituição, já não colocou quais são os direitos prioritários que estarão acima dos outros na hora de se julgar as leis, é o Supremo que vai decidir, que é como ele faz hoje. Esse é um ponto. Outro ponto que eu defendo. Tirar o Supremo do Judiciário. Fazer como acontece na Europa. A Corte de Constitucionalidade, que defende a Constituição, que julga leis, ela é uma. A Corte que julga casos concretos, ela é outra. A Corte que recebe recursos de casos de pessoas comuns e a Corte que julga políticos e autoridades é uma, caso concreto. A que julga casos abstratos, que julga leis é uma, que julga pessoas é outra, para simplificar, né? No Brasil, concentrando esses dois poderes, a Suprema Corte julga o Senado julga a Suprema Corte, no final ninguém julga ninguém, né? E, ao mesmo tempo, o Supremo concentra esses poderes de, ao mesmo tempo, sei lá, cai uma causa da JBS no Supremo. Quando o Supremo não deveria estar julgando o caso concreto. Cai título de campeonato de futebol no STF. Cai furto de sabonete no STF. Não, assim, caso concreto, deixa pro STJ ali pacificar a jurisprudência. Agora, tem uma lei, eu quero acionar o Supremo para julgar se aquela lei é constitucional ou não. Aí, beleza, aí é o Supremo. Enquanto a gente não solucionar estruturalmente esses problemas, a gente faz o impeachment do Alexandre de Moraes ou do Toffoli amanhã. Daqui a 10, 15 anos, quando passar o clima, tem outro. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.